Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos fazer um vídeo hoje. Não se importem com o barulho do povo passando aqui. Vamos fazer um vídeo hoje. O escrito Leandro, ele comentou comigo que ele tem um hall meter no Fusca dele. E o que acontece? Ele comentou que ele está acelerando, né? A gente conversando sobre regulagem, ele comentou que ele acelera e o carro vem ali com uma mistura boa ali, né? Levemente rica ali. E quando ele passa de certo ponto, o carro cai para pobre, né? Então ele está acelerando o carro, quando ele estica o carro, ele vai empobrecendo a mistura ali. Eu acho que era isso ou é o contrário, ele acelera o carro e quando ele muda a marcha, cai na mistura pobre, uma coisa assim. Tá empobrecendo a mistura numa faixa, agora não me lembro qual que é, se é acelerando e caindo mas enfim, acelera o carro, a mistura cai pobre, aí volta, acelera o carro, enriquece, a mistura cai pobre, né? E eu comentei, vou fazer um vídeo que o carburador na realidade, né, para quem tá caindo aqui nesse vídeo aqui, nesse canal aqui, tem uma playlist lá escrito carburador, que tem tudo dissecado em cima do 30 pique, né? Tem muito mais vídeos do 30 pique, explicações que servem para qualquer carburador, porque o carburador, a função é uma só. O ar que vem do coletor puxar a mistura de combustível aqui, criar um spray para alimentar o motor, né? Então o carburador, essa engenhoca aqui, ela funciona tão bem que foi usado por anos, né? Até vir a injeção eletrônica, né? E vai ser usado por muito mais anos ainda em carros antigos, né? Que um carburadorzinho bem regulado, ele faz a função da injeção eletrônica perfeito. Hoje com o meu Fusca, eu chego de manhã, pode estar o frio que tiver, eu puxo o afogador da partida e saio andando com ele, como se fosse um carro moderno. Não vou forçar, como eu ando com a minha Montana, normal, o carro fica lá, puxa o afogador, mantém ele aceleradinho a 1000 RPM ali, e roda alguns metros, né? E logo ali, 2, 3 minutos ali que eu tô andando ali, eu já vou voltando ao afogador, já firmou, como se fosse um carro moderno. Então, bem regulado, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouco, que o carburador, o que acontece? Ele praticamente tem duas, a gente pode dividir o carburador em duas partes, a lenta e a alta, né? A lenta, ela é proveniente por manter o carro ligado na lenta, faixa de progressão, né? Essa faixa de progressão, ela é a transição entre a lenta e a alta, né? Aí a gente vai para a alta. A alta, ela é responsável por manter o carro acelerado na abertura maior do que a lenta, manter o carro funcionando com uma mistura correta quando você está com o pé embaixo, né? E manter o carro bem alimentado em altas rotações, né? Então, praticamente se divide isso aqui. O resto, injetor, econostat, os que tem válvula de máxima. Isso daí são benefícios que foram incorporados a cut-off, né? Que corta a alimentação na desaceleração. Isso foram benefícios que foram inventados para trazer uma facilidade de mobilidade ali, de você dirigibilidade do carro e economia de combustível. Então, praticamente o carburador é dois, é lenta e alta, né? Então, hoje vamos falar da lenta e vamos mesclar assim. A gente vai falar em mistura, né? Baseando-se ele comentou que instalou um hall meter no carro, né? E está acertando, então a gente vai falar em cima de um hall meter. Vamos falar em cima a maioria dos hall meter, uns por mistura ar-combustível, né? Então a nossa gasolina hoje, a mistura ar-combustível dela é 13,3 para 1. Antigamente era 14,7 para 1, hoje é 13,3 para 1, né? E então a gente tem carburadores hoje
que a gente tem que mudar, porque tudo que for de 78 para baixo, ele não considera álcool no combustível, né? De 78 em diante começou com 20%, em alguns lugares 10%, de 85 em diante, aí sim 20%, de 93 em diante 22%. Então o Itamar já está preparado praticamente para 22% de álcool no combustível. A gente vai falar disso mais para frente aí. Ele já está preparado. A ignição, a regulagem dele já é para 22% de álcool. Então se a gente pegar um Itamar para E30, você vai pegar o principal lá 120 e vai aumentar ele para 122. Acabou. Você vai pegar a lenta lá que está com a lenta do Itamar, acho que se não me engano é 45 o gicle de lenta. Você vai pegar o gicle de lenta 45, provavelmente você vai colocar um 47 lá, já vai dar. E outra, o Itamar usa catalisador, tem que trabalhar com a mistura um pouquinho mais pobre, senão entope o catalisador. Mas se tirou o catalisador, ele já está. É pouca diferença, o carburador já foi feito para aguentar a regulagem da carburação, o jeito daquele carburador já foi feito para isso, né? Então, no caso dos nossos mais antigos, a gente tem que fazer essa adequação. E falando em mistura, o que acontece? 13.3 para 1, isso seria o 1 da sonda lambda. Mas o que acontece? O motor Volkswagen, refrigerado a ar, ele tem uma certa dificuldade de refrigeração. E a mistura rica, ela vai beneficiar essa refrigeração. Porque a gasolina ela troca calor com o cabeçote. Então se você deixa a mistura mais rica, ele vai manter os cabeçotes mais frios. Né? Frios assim, ele vai estar no regime de trabalho, ali na temperatura de trabalho. Porém, ele vai evitar trincas, ele vai evitar que bata pino no carro, né? Grilhe o carro em certas condições de muita temperatura. Então, se você tiver com uma mistura mais rica, ele vai pedir mais ponto, engana isso, às vezes coloca ponto, acha que o carro tá bom, o ponto maqueia muito essa parte de mistura. Então a gente não pode, tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vai falar assim, mistura ideal, 1, né, seria os 13.3. Mistura rica, tudo para baixo de 1, né, 0,9, 0,8, 0,85. E mistura pobre para cima de 1. Eu não acho legal nada pobre para cima de 1. Para quem está fazendo aí uma regulagem, aí, né? Eu não sou expert em injeção, conheço a parte teórica, mas não gosto, nunca colocaria uma injeção eletrônica no meu Fusca. Mas admiro quem tem, eu sou bem mente aberta, assim, acho muito legal, principalmente a parte de regulagem. Você vai lá e consegue alterar os parâmetros todos ali, né, ignição, tudo ali, sem precisar mexer em nada de abrir carburador, essas coisas aradas aí, né? Mas enfim, instalou um hall meter, tá lá, vamos regular. Então o que acontece? A gente precisa lá, marcha lenta a gente não vai deixar lambda 1, a gente vai deixar 0,95, não precisa nem ser rico e nem pobre. Então 0,97, 0,98, 0,96, algo assim, para também não ficar muito pobre ali a marcha lenta. A progressão, ela tem que enriquecer um pouquinho a mistura, porque o carro está partindo. Isso falando assim, comecei a andar com o pé leve, comecei a acelerar de leve o pé. Tem que enriquecer um pouco. Então, como que vai ser a lambda disso daí? Vai ser ali por volta de 0,9, 0,92, 0,9, 0,89. Pessoal que tem hall meter fala que fica muito bom assim. E então, como que a gente vai fazer isso? Aqui o que acontece? Tanto para quem tem hall meter como para quem não tem, como eu no caso, né? Então, o que é a lenta? O que eu preciso para ter a marcha lenta no carro? Eu fui lá, coloquei meu ponto aqui em 12 graus, para não enganar, né? O coletor aqui, marcha lenta, e precisa de vácuo aqui no coletor, bastante vácuo,
aqui no coletor. O coletor tem que estar com muito vácuo aqui e pouca abertura de borboleta. Então vamos imaginar que aqui está o coletor, bastante vácuo e pouca borboleta. Aí o combustível que estava aqui na cuba, ele vai passar pelo principal, que só vai ser uma restrição, vai vir, vai passar pelo gicle de lenta, vai entrar pelo furinho aqui, vai sair pelos furos laterais, vai descer, vai dar de cara com esse parafuso aqui, que é uma regulagem, e vai sair por esse furinho aqui. Aí o que acontece? A regulagem começa aqui. Então vai lá, carro sempre quente, o carro tem que estar quente, carro sempre quente, regulou a rotação do carro a 750, 800 RPM, vem aqui e regula o parafuso da lenta. Quem não tem Hall meter vai fazer o clássico, vai apertando devagarzinho para dar tempo do motor enxergar a mistura nova, colocou, caiu a rotação, meia volta. Quem tem Hall meter vai fechando a mistura, marcador lá deu 0,92, 0,95, tá bom. Teste para marcha lenta. Teste para marcha lenta. Saber se está pobre ou está rico a regulagem da marcha lenta. Quem não tem Hall meter. Carro vem acelerando em terceira, fechou a borboleta, deixou o carro descer com o carro engatado, estourou. Se estourou, abre um pouquinho. A mistura pobre, ela esquenta muito o cabeçote ali, as válvulas de escape, a ponto de causar estouros no escapamento. E eu percebo isso. Se vocês fecharem aqui e abrirem só um quarto de volta, a marcha lenta para, mas a desaceleração começa a estourar. Mesmo com o ponto alto, mesmo que você colocar lá 15 graus de ponto, ele vai dar uns estouros. Se você abrir um pouco o parafuso, enriquecer um pouquinho, ele para de estourar. Então, é mais ou menos assim. O meu aqui, geralmente o meu Pique S, eu coloco, começou a querer morrer, eu abro meia volta, ele já é o suficiente para isso. Não estoura, né? Mas eu já... então, o que acontece? Começa assim. Aí, quem tem Hall meter, beleza, colocou 0,95. Aí vai a questão de a gente ter a progressão. Vamos ver a progressão para a gente saber que se a progressão tiver pobre, começar a falhar na hora daquela retomada, se passou na lombada ali, segundinha, pé começou leve, não afundou o pé começou leve no acelerador, bem progressivo, e ele começar a dar aquela amarrada, aquela engasgada, é aqui que tem que mexer, não é aqui. Então o que acontece? Marcha lenta, a gente está aqui, bastante vácuo, começou a abrir, começou a sair ali os furos ali, ó. Começou a sair os furos ali. Descobriu o primeiro, descobriu o segundo, descobriu o terceiro furo. Aqui é tudo marcha lenta, tudo gicle de lenta. Abriu mais um pouquinho, até o ponto que abriu mais, a hora que essa abertura aqui, essa área de passagem se iguala com esse diâmetro aqui em área, aqui embaixo perde-se o vácuo, começa a sair combustível por aqui pelo gicle principal, pela entrada do principal. Aí a gente pode se dizer que entrou trabalhar o principal, e nesses carburadores que são monojet, eles não trabalham junto. O gicle principal, a lenta para de trabalhar quando o principal começa a trabalhar, porque uma vez você perdeu o vácuo aqui na região da borboleta, ele não tem mais força para puxar combustível por esses furos aqui. Ele não tem força para puxar. Então, marcha lenta vai ser o quê? Marcha lenta vai ser quando essa região aqui tiver muito vácuo. Progressão vai ser o quê? Progressão vai sair por onde? A progressão vai sair por esses furinhos aqui só. E só tem esses furos para sair a progressão. Então, a progressão, o motor só vai puxar combustível se essa região tiver vácuo. Então, o que a gente precisa para ter vácuo aqui? Pouca abertura de
borboleta. Aí estou no painel do meu carro aqui e eu tenho um vacômetro ligado aqui. Então, para esse teste, o ideal, para não ter diferença, porque o tampa baixa ele tem um tipo de vácuo, tampa alta tem outro tipo de vácuo, derivado da cápsula, ele deve ser ligado, o vacômetro, abaixo da borboleta. Ele tem que ser ligado no pé do coletor, abaixo da borboleta. Não adianta ligar ele no sistema de avanço a vácuo que tem no distribuidor. Não adianta, ele vai dar errado. Então a gente tem que ligar ele abaixo da borboleta. Então o que acontece? Quando der partida no carro, ele estiver quente, a marcha lenta do carro, ela vai estar por volta aqui. Isso aqui, ó, aqui no final da escala é 1 bar. Então vamos dividir em 3, ponto 33, ponto 66. Então mais ou menos a lenta num comando original. Não vamos falar de comando W, TSC, comando não sei o que. Esses comandos todos perdem vácuo na marcha lenta. Então não adianta. Se você tem um comando, ele vai ter menos vácuo. Mas num comando original, com baixa graduação, comando aí de Fusca aí, 228 graus de permanência, válvulas escaladas corretamente, tudo certo. Tem que estar tudo certo para a gente chegar na carburação. Então tá lá, marcha lenta ela vai ficar aqui, olha, tá meu dedo aqui, ó, mais ou menos. Esse ponteiro ele vai ficar aqui, oscilando um pouquinho, mas bem pouquinho, mas ele vai ficar firmado aqui. Isso aqui é marcha lenta. Comecei a acelerar o pé devagarinho, na progressão ele vai fazendo isso aqui, o ponteiro. Ele vai até aqui o meio, ele vai trabalhar. Se você manter o pé bem de leve, ele vai ficar aqui o ponteiro. Se você apertar o pé e passar daquela abertura, se vocês apertarem o pé e passar daquela abertura da borboleta lá, esse ponteiro ele vai entrar no vermelho. Esse vermelho o que é? Já é o sistema principal. Então quando inventaram o econômetro, a melhor faixa, uns lá tá lá aqui é desaceleração. Aqui se você tiver com a marcha lenta aqui, acelerar o carro e soltar ele em freio motor em segunda, a mais ou menos aqui uns 2.000 RPM, esse ponteiro ele vem aqui, ó. O meu, ele vem quase aqui a 1 bar, quase se nivela com a pressão atmosférica. Mas é normal, você desengatou o carro, ele volta aqui, né? Então, o que acontece? Entrou no vermelho aqui, é principal. Quando foi inventado isso aqui, a faixa útil aqui, de economia, é essa faixa azul aqui. E essa faixa azul aqui, ela é a que garante a melhor economia do carro. Por quê? Porque só trabalha na marcha lenta, no sistema de progressão ali. Você tem um giclê lá, passando um pique lá, você tem um giclê de 0,60, você tem um furo de 0,60, passando combustível para alimentar o carro andar. Se você entra no vermelho, você vai ter um furo de 1,25, 1,30, vai gastar mais, tem mais área de passagem. Então o carro no sistema principal ele gasta mais do que o sistema de marcha lenta. E isso até para a estrada. Porque se você está na estrada, você está acelerando o carro lá 3.000 giros a 90 por hora e o vácuo está alto aqui, você está usando só o sistema de marcha lenta do carro. Mesmo ele estando no giro alto aqui. Assim como se você tiver com o motor aqui a 1.500 RPM a 30 por hora em terceira e você afundar o pé que o vacômetro daqui desça para cá, você vai usar o principal. Você vai usar o injetor ali, a gente vai falar nisso e depois já vai entrar o principal. Então não adianta ser assim. Tem que ser com o pé leve para a gente fazer esse teste. Então é isso. Quem está com o vacômetro não pode passar daqui. Independente da rotação, não pode passar daqui. Quem está sem o vacômetro vai ter que se basear pelo velocímetro. A terceira não pode passar de 45 aqui com o pé leve. Né? Sempre vai ser o pé leve, vai ter que olhar o pé lá. Não pode afundar aqui mais do que meia aceleração. Tem que se manter com o pé leve para fazer esse teste, porque é a progressão que a gente vai ver. Aí o que acontece? A gente já sabe isso daí. Então, para quem tem o Hall Meter, que vai ser mais fácil, a pessoa vai lá
e acelera ali. Colocou a segunda no carro ali com o pé leve, não passou de meio acelerador, o vacômetro não atingiu a escala vermelha, se manteve ali em cima, vai olhar o quanto que está dando de mistura. Se essa mistura saiu de 0,95 e caiu para 0,88, 0,87, 0,86, está ótimo. Você está com o giclê certo. Se empobreceu, quando você começou a fazer a progressão empobreceu, aí existe um teste. Abriu um pouquinho o parafuso da mistura, foi na progressão enriqueceu, aumenta o giclê aqui e regula novamente aqui. Aumentou aqui, regula aqui. Isso para se manter lá uma mistura entre 0,86 a 0,92, 0,90 ali. É melhor um pouquinho rico na progressão. O carro andar um pouco mais redondo, né? E aí qual a ideia, né? Para quem tem 100 Hall meter, é você começar a colocar a ideia é a gente começar a aumentar até o momento em que ele começa a fazer o reverso, porque se você tá mistura pobre, você aumenta, melhora, aumenta, mas chega uma hora que aumentou, ele vai fazer o reverso, ele vai engasgar, ele vai amarrar para depois limpar, aí tá rico demais, né? Então, para quem tem o Hall meter é a mesma coisa, coloca um giclê lá, saiu de 0,95, caiu para 0,90, aumenta mais um pouquinho, tal, chega uma hora que o carro vai amarrar, né? Então, geralmente, a regulagem fica ali perto de 0,88. Tem que testar também. Agora, para quem tem giclê aqui, como o nosso 100 Hall meter, a gente vai pegar, vamos começar aqui, num pique, a gente começou, o original seria 0,55 aqui, eu já prefiro colocar um 60 de uma vez, eu não consigo ter resultados menores aqui do que 60, num pique, sem o S. No S a gente já começa com 50 aqui. Então o que eu faço? Eu coloco o giclê, eu regulo aqui a marcha lenta e faço aquele teste que eu comentei. Fico de olho no pé, não deixo o vácuo entrar, perder o vácuo, porque a gente precisa ter vácuo aqui para trabalhar o sistema de progressão. Então eu começo a acelerar ele da saída da lombada devagarzinho, prestando atenção para não abrir mais do que isso aqui é borboleta e vejo como está a minha retomada. Se tiver dando cabeçada, o carro se colocou a segunda, foi sair, ele começou a dar aqueles pulinhos, aquelas cabeçadinhas por falta, eu venho aqui e abro meia volta e faço novamente o teste. Ah, melhorou, eu já sei que eu tenho que aumentar aqui. Então o que eu faço? Eu aumento aqui. Aí é bom ter vários giclês, né? Geralmente são difíceis de achar, mas é bom ter um 60, um 62, um 65, né? Depois, por último, um 70. 67 eu acho que não existe. Então eu venho aqui e aumento. Se eu não tenho 62, já coloco um 65 aqui. Regulo novamente aqui e faço novamente o teste. Faço esse teste. Comecei a sair da lombada devagarzinho, abrindo devagarzinho aqui a borboleta em marcha, óbvio, né? Na garagem em ponto morto não adianta, ponto morto o carro não, você não depende você não precisa de muito combustível para alimentar o carro, ele maqueia. Então começo a fazer isso, melhorou, parou de dar cabeçada, então tá bom, vamos lá. O que eu posso melhorar nisso daí? Eu vou lá, abro mais meia volta aqui e vou fazer o mesmo teste de novo. Ele ganhou potência, ele teve aquela retomada um pouco mais rápido. Aí eu testo um 70 aqui e regulo aqui novamente, do jeito certo. E fechando o parafuso até querer morrer, abrir meia volta. E põe o 70 e vejo. Se com o 70 ele foi lá e fui passar na lombada, fui abrir o pé devagar, ele deu uma amarrada e depois limpou, o 70 tá grande. Eu tenho que voltar no 65,
ou achar um 67, que eu acho que não existe. Eu tenho que voltar no 65 aqui. Então, isso eu faço no giclê de marcha lenta. Mas sempre testando pelo parafuso aqui antes. Porque uma vez que eu abro aqui a mistura, eu jogo mais combustível aqui nesse furinho. É como se eu tivesse aumentado o giclê aqui na progressão. Então eu faço esse teste. Agora quem tem hall meter é fácil, porque você vai lá e regula a marcha lenta dele aqui 95 e começa a progressão. A progressão, você começou aqui, na progressão ele empobreceu, você vem aqui e aumenta mais um pouco o parafuso. Começou na progressão, ele manteve, aumenta o giclê de lenta e regula aqui novamente de acordo com a mistura certa. Aí começou a acelerar aqui, deu a mistura, se manteve a mistura, legal. Você está com a transição certa, né? E agora para quem não tem hall meter tem que fazer desse jeito que eu faço aqui. Isso serve para tudo, isso serve para o giclê de lenta, para bengalinha, para alta, mas vamos fazer isso. Eu vou dividir esse vídeo, eu vou dividir em 3, que a gente vai falar as outras coisas também, né? Então, marcha lenta é isso, faça um teste. Geralmente eu começo 60 no pique e 50 no pique S. Eu estou usando 50 no meu lá, né? 50 no pique S. E eu vou testando aqui, eu regulo normal. A hora que eu saio aqui na progressão, se ele der uma cabeçadinha, eu abro um pouquinho aqui. Se ele parou essa... Então é isso, né? Faço assim. Ele deu uma cabeçadinha, eu aumento um aqui. Antes eu abro aqui para ver se eu preciso aumentar. Por que eu não posso deixar aberto aqui? Ah, mas eu tô com 60 aqui. Ele deu uma cabeçadinha. Eu fui aqui abrir meia volta, ele melhorou. Não, eu não posso deixar assim, por quê? Porque daí na marcha lenta eu vou estar jogando muito combustível aqui e vai ficar aquele cheiro medonho de gasolina no escape. Estou jogando combustível fora numa região ali do carro ali que eu não preciso de muito combustível, que é o caso da marcha lenta. Marcha lenta a gente só precisa do mínimo para o carro se manter ligado. A progressão sim a gente precisa, que nós vamos partir com ele ali e começar a esticar a marcha, né? Então eu preciso de um combustível na progressão. Então geralmente qualquer literatura aí que você olha aí, você vai ver que a melhor mistura em questão de potência é 0,8 e em questão de economia é 1,15, mas eu não passaria de 1. Então a gente trabalha aí nesse de 0,85 aí a 0,95 para progressão. Se o carro tiver com 0,90 e tiver com uma progressão legal e aumentou um pouquinho, ele amarrou, melhor não arriscar, né? É melhor voltar um pouquinho antes, mas é bom trabalhar um pouquinho rico, né? Então, giclê de marcha lenta, o teste na rua é esse. Pé leve, não pode ultrapassar mais do que a abertura do último furo da progressão, porque senão vai entrar no principal. Aí ele tem que estar livre aqui. Se ele estiver dando a cabeçadinha logo no início da saída aqui, é aqui que a gente tem que mexer. Não adianta trocar injetor. Injetor não é para isso. Injetor não é para outra coisa. Então, saidinha de leve da lombada, o carro deu cabeçadinha, já vamos atuar aqui. Abre aqui antes para ver se melhora. Melhorou? Já troca aqui por um maior. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. No vídeo que vem a gente fala da parte principal. E depois, por último, a gente fala do injetor, né? Então, para quem está chegando agora aí, agradeço vocês assistirem no meu canal. Tem muito vídeo aí legal de carburação, né? Espero que tenham gostado e até o próximo aí.